Então, pessoal, vou falar sobre esse artigo, uma ótica possivelmente mecânica. Foi publicado em 2020 na revista do Carmais. Tá? E vou falar do princípio de Huygens. Tá? Então, o princípio de Huygens, né, não sei como é que pronuncia isso daqui, é holandês, né? Tá, então, esse livro está disponível na internet, o PDF dele, Tratado da Luz. Então, o Huygens coloca na página 22 do livro dele que um sinal, ele faz uma comparação com as ondas na água. Né? Ele enxerga a luz como a luz, a onda, luz, né? Como se fosse onda sonora. Então ele tem no ponto A ali um sinal sendo provocado. Esse sinal ele vai se propagar depois de um intervalo de tempo. Ele vai estar, ele vai estar aqui ó, nessa linha curva, né? Esse segmento de circunferência aqui, ó, né? E ele chegou aqui e vai continuar daqui para frente com a seguinte dinâmica. Cada ponto desses aqui vai gerar uma pequena onda esférica, né? E a nova frente de onda, então, a somatória de todas essas ondas esféricas, né? Que ele chama de secundárias. Tá? Então, a somatória delas onde estaria? Por essa somatória, ele entende que é a envoltória delas. Tá? Então, aqui ele está representando dessa frente aqui de onda para essa daqui, né? Então, cada pedaço de circunferência desse foi originado ali de um ponto D, né? Da frente de onda anterior. Então, nesse trabalho, a gente vai ver que eu fiz algo bastante semelhante, tá, ao princípio de Higgs e alguma argumentação extra sobre essas ondas secundárias do Higgs aí, a gente encontra no livro do Rest, tá, de ótica. Lá ele coloca que ele não faz essa comparação, mas ele coloca que cada átomo pode espalhar em um segundo, né, 1 milhão de fótons. E então esses fótons foram emitidos pelo mesmo átomo, né, pelo mesmo centro de espalhamento, e eles vão formar uma onda esférica, né, vão se propagar como uma onda esférica. Então, os meios no qual a gente discute a ótica, né, tirando o vácuo, os meios que a gente discute a ótica, os meios transparentes, né, para aquele tipo de onda, são carregados de átomos, de pinos, no qual esses fótons vão ser espalhados. Então, acaba, no meu ponto de vista, a gente vai ter algo muito semelhante com o princípio de Huygens original para o som, tá? Apesar de não ser exatamente igual. Então, na parte aqui de refração e reflexão, eu vou usar muito essa figura aqui. Ó. Essa figura vai ser a alma desse trabalho. Né? Se o que essa figura está mostrando vai acontecer em alguma situação prática, então os resultados que eu vou mostrar vão valer. Então, estou considerando aqui ó, que eu tenho um meio 1 aqui do lado esquerdo, nessas esferinhas de circunferências vermelhas, né? O lado esquerdo seria o meio 1, onde uma partícula viaja com velocidade v1. E no meio 2, essa partícula viaja com velocidade v2. Então estou dizendo o seguinte, que quando essa partícula passa próximo a um centro de espalhamento desse, ela vai ser espalhada com uma direção que não tem preferência. Né? Todas as direções vão ser igualmente prováveis para essa partícula ser espalhada. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, olha,
um fóton, um elétron, um átomo ou uma molécula, né, quando eles passam muito próximo de um átomo ou de uma molécula, né, ou de uma estrutura atômica, tá, eles interagem com essa estrutura e são desviados, né. Acontece que essa estrutura, se a gente não está na temperatura absoluta igual a zero, essa estrutura está em movimento. Então os átomos estão em movimento, pode ser pequeno, né, não importa. Os elétrons estão em movimento, tá? Então a gente pode dizer de maneira geral que os campos ali dependem do tempo, né? Os potenciais de espalhamento ali dependem do tempo. E essa dependência do tempo vem da temperatura, né? É uma coisa aleatória. Tá? Então a direção que, né, uma partícula nunca vai encontrar a mesma condição que ela encontrou antes, né? Ou uma partícula idêntica não vai encontrar a mesma condição de campos ali, de potenciais e tal, para ser espalhada. Então, não vai existir uma direção preferencial de espalhamento. Tá? Então, depois do intervalo de tempo ΔT, tá? A gente espera encontrar essa partícula aqui, ó, né, numa região esférica, em 3D esférica, né? Uma casca esférica. 2D uma circunferência, uma semicircunferência, né? Bom, então, se a gente considerar que eu jogo aqui muitas dessas partículas aqui, né? Isso daqui não seria só uma região onde eu posso encontrar, né? Não é só uma região de probabilidade diferente de zero de eu encontrar partículas. Ela estaria povoada de partículas, né? Então, a gente tem essas duas situações para pensar. Tá? No caso em que eu tenho uma intensidade muito alta aqui de partículas e essa superfície de fato vai estar cheia de partículas, né? Ou então a intensidade é tão baixa, né, que eu consigo jogar uma aqui e essa uma eu só posso esperar encontrar ela, né, com probabilidade diferente de zero em cima dessa linha verde. Tá bom? Então essa vai ser a alma do nosso pensamento. E com isso a gente está construindo um princípio de Huygens aqui, né, uma onda secundária, que é um pouco diferente do Huygens para o som, né? Aqui, se fosse para o som, o que seria isso aqui? Seria uma zona de pressão, né? Se for um pico, a pressão é maior, né? Se for um vale, a pressão é menor aqui, né? Então a gente tem uma zona de pressão alta e pressão baixa na frente de onda esférica, no caso do som. Bom, então, analogias feitas, né? Vamos tratar do caso da refração. Essa é a figura que eu uso no artigo para tratar desse caso inicialmente, né? Para dar a ideia. E então a gente vai precisar aqui, ó, de uma frente de partículas, né, plana. Estou criando um novo termo aqui, frente de partículas. Então as partículas estão chegando aqui, né, nessa direção aqui, direção normal, essa reta, esse segmento de reta aqui, né, vermelho, e vai atingir aqueles 3 centros de espalhamento, que são as laranjas, as bolinhas laranja. Bom, no primeiro momento aqui, ó, quando ela toca essa primeiro centro de espalhamento, ela vai gerar uma onda secundária, né? Estou usando o termo do Huygens, né? Quando ela toca o outro, ela também gera outra onda secundária, e quando ela for tocar aquele lá, vai gerar outra. Tá? Então, e essas frentes, elas estão avançando, estão evoluindo no tempo. Para as partículas que passam entre aqui, né? Se bem que esses centros geralmente estão próximos, que não existe como passar por eles sem ser perturbado por eles, né?
Então, mas aqui os argumentos, depois, né, da direita, aqui os argumentos são todos os argumentos que já existem de ótica, né, para a coisa continuar evoluindo dessa maneira. Tá? Então, deixando evoluir um pouco mais aqui, ó, o que a gente percebe? Que existem uns cruzamentos aqui entre elas. Tá? Quero chamar a atenção para esses cruzamentos porque eles também fazem parte dos fundamentos do que eu estou propondo. Tá? Então, pelo princípio de Huygens original, a gente traçaria uma reta nessas três circunferências aqui, né? Semicírculos, e essa reta daria a inclinação do feixe aqui, né? Que está se propagando lá à direita. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para os cruzamentos aqui entre essas semicircunferências, porque para mim ali é onde a probabilidade de encontrar partícula é maior, e se tiver totalmente povoado aqui essas semicircunferências, ali eu vou encontrar uma intensidade de partículas maior que nas regiões vizinhas dali. Tá? Então, para mim, isso daqui tem fótons aqui, né? Tem partículas aqui em cima dessas, ou melhor, pode ter partículas. Se o feixe for intenso, vai ter, né? Então vão ter fótons aqui, por exemplo. Estiver pensando em fótons, né? Mas o lugar mais intenso que a gente vai enxergar, mais brilhante, vão ser aonde se cruzam. Então, se a gente for imaginar que o feixe vão ter centenas de milhões, né? Estou chutando um número aí, né? Dessas coisas aqui que a gente não vai poder quase separar uma distância dessa da outra, o que nós vamos acabar vendo é um feixe formado por esses cruzamentos, né? Onde a intensidade é maior. Tá? Então, esses fótons que estão fora do cruzamento, eles fariam aquele efeito de onda evanescente da ótica, tá? Que mesmo que a gente esteja no ângulo crítico aqui, né, com o índice de refração no primeiro meio maior que no segundo, por exemplo, que tivesse o índice de refração crítico aqui, no qual não tem mais feixe refratado, só refletido, né, que é a reflexão interna total, o pessoal usa onda plana, tá, e consegue o resultado de que a intensidade dessas ondas evanescentes cairiam a partir da interface com uma exponencial negativa, né, da distância aqui até a interface. Aqui no nosso caso a gente está vendo, nós estamos longe aqui da onda plana, tá? da frente plana, tá? Que a gente vai poder considerar plana. Aqui a gente ainda vai ter que considerar esférico. Né? Então aquele resultado lá não vale nessa região. Nessa região aqui o que eu estou obtendo é 1 sobre r quadrado, né? Uma semicircunferência aqui. Tá? Então a intensidade de qualquer ponto aqui cai com 1 sobre r ao quadrado. Porque a área, um elemento de área dessa superfície aumenta com r ao quadrado. Tá? Então, para tratar da refração, tá? A gente precisa de, no mínimo, com o meu modelo, né? A gente precisa no mínimo de 3 centros de espalhamento. Por quê? Porque eu preciso de 3 circunferências dessas se cruzarem em 2 lugares diferentes, porque eu preciso passar uma reta por esses máximos eu já estou chamando de máximos de interferência, né? Esses pontos de cruzamento, e para ter uma direção, né? Para ter a linha normal a ele aqui, essa reta, né? Vai ter um ângulo θ2 com x, que é o ângulo que nos interessa para a lei de Snell. Então aqui eu localizei, né, o primeiro centro de espalhamento Y01, o segundo Y02, o terceiro Y03. Eles estão equidistantes aqui, né? A maiúsculo. O ângulo de incidência, então, é o ângulo que é normal. Essa frente de partículas aqui faz com eixo X, né? Que é o mesmo θ1 aqui. E aí, então eu tenho uma distância, né? θ1 determina essa distância aqui. Né? L é igual a V1 ΔT, ou seja, num intervalo de tempo ΔT, essa frente aqui vai atingir com a velocidade V1, né? Ela vai atingir essa distância, ou seja, vai coincidir aqui com o segundo centro de espalhamento.
Do lado direito eu vou precisar também dessa distância, tá? Que é V2 delta t. Então tem uma distância L' aqui que vai ser igual a V2 delta t. Tá? Ou seja, com a velocidade V2, estou dizendo que aqui a velocidade é menor no segundo meio, né? Com a velocidade de V2 no mesmo intervalo de tempo, ela anda uma distância menor. Tá, então, coordenada do primeiro centro, do primeiro cruzamento, né? x1, y1, do segundo x2, y2. Então, para chegar na lei de Snell, né? Para eu calcular, relacionar o seno desse θ1 com o seno do θ2, tá? A gente vai precisar dessa inclinação aqui. Tá? Então, precisa desses dois pontos. Então, agora, a gente tem que considerar que se eu conseguir relacionar aqui, ó, esse raio aqui, né? Isso aqui, se eu girar esse vetor, ele vai construir aqui uma semicircunferência. Então, se eu conseguir relacionar esses dois raios aqui, ó, né, eu mostro que eu consigo resolver a equação da circunferência para os dois, né, que tem um ponto em comum, e encontro aquelas coordenadas x, y desse ponto em comum. Bom, aqui então, intervalo de tempo ΔT, aquela frente de partículas, ela incidiu no primeiro centro de espalhamento e já está aqui, tá? Então, mas nesse mesmo intervalo de tempo, a frente de partículas ela andou a distância L com a velocidade V1, e depois ela andou a distância R2 com a velocidade V2. Tá? Então tem um tempo ΔT1 aqui, um tempo ΔT2 aqui do outro lado, que somados tem que dar o mesmo ΔT aqui. Tá? Então, esse ΔT está aqui do lado direito, né? Mudei de lugar aqui. Escrevi o R2 igual a R1 menos V2 sobre V1L. Então aqui, se a gente fizer o mesmo raciocínio para o segundo centro de espalhamento e o terceiro, a gente vai encontrar R3 igual a R2 menos o V2 sobre V1L. Mas aí se eu substituo o R2 aqui por essa expressão, aparece o R1 e aqui um 2, né? Então, quando ali é 3, aqui é 2. Quando ali é 4, aqui é 3. Isso aqui é uma recorrência, tá? Que é a expressão que eu tenho lá no artigo. Bom, então, eu tenho o R1 e o R2, né? Então, aqui. E essa aqui é a equação da primeira circunferência, essa aqui é da segunda. E aí eu percebo que a coordenada x aqui, ó, para as duas circunferências, né? Essa aqui, ó, e essa, a coordenada x delas é a mesma, apesar do y não ser, porque a coordenada y da roxa, né, é essa altura, e a coordenada y da azul fraquinha ali é essa aqui. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então eu resolvo para y, né, o y2 aqui é o primeira com a segunda circunferência. Aí eu tenho o x12, se eu volto com isso aqui lá na equação da circunferência. Né? E a mesma coisa para o 2, 3. Tá? Então, estão aqui os pontos. Né? E então, aqui ó, é uma simulação que eu fiz no Excel. Né? Então, tem dois pontos de espalhamento aqui. Estou chegando com a frente de partículas inclinada. Né? E vou seguindo esses pontos aqui, então. Né? Mudando o tempo, vai mudar o R1, né? Aquele primeiro R lá. E aí eu vou tendo então minhas coordenadas x, y aqui seguem essa função aqui, né? Só que ela só é uma reta a partir de uma certa altura aqui, né? E dessa altura em diante, então, vale a lei de Snell, né? N1 seno θ1 igual a N2 seno θ2. Tá? Aqui no início não vale. Tá? Aqui no início tem uma curvatura, né? Que serão dadas por essas expressões aqui para o x e o y. Tá? Mas agora então, pelo desenho lá, a gente percebe que o seno θ1 é essa relação para ele,
é direto olhar isso lá. E a seno θ2, então a gente tem que pegar o seno do θ2 aqui, tá? Então a gente vê que o θ2 é esse mesmo ângulo aqui, e o seno desse ângulo, ó, é aquele cateto lá, né, dividido pela hipotenusa. E aquele cateto lá, ó, é uma diferença entre os x, né? Teria a coordenada da x aí, tá? E a coordenada y desse cateto, né, esse cateto adjacente ao ângulo aqui, né, que é essa diferença de y. Então, está escrito aqui, né? Tá bom. O ΔY é direto, né? A gente tem as expressões para o y e para os y aqui, né? Só que a expressão para o x não é tão trivial, a gente consegue ela aproximada, né? A gente consegue... na verdade, ela está toda aqui. Mas então, se a gente fizer para longe da interface, tá? Então essa expressão aqui ela passa a ser igual a V2 sobre 1L sobre A, que dá a lei de Snell. Tá? Então aqui a gente tem que fazer, se fizer o R, né, muito maior que o L e que o A, a gente vai ver que cai nisso daqui. Está feito no apêndice. Tá? Então a gente está dizendo o seguinte, que a lei de Snell ela só vai valer na região onde as minhas ondas esféricas deixarem de ser esféricas e puderem passar a ser consideradas ondas planas. Né? Bom, a gente encontra a lei de Snell usando o princípio de Higgins lá nos cursos do Rayleigh, no início da graduação, mas também depois do curso de eletromagnetismo usando as equações de Maxwell, né, uma condição de contorno na fronteira, e usa a onda plana. Né? Tem onda plana chegando e onda plana saindo dos dois lados do meio. Então, a lei de Snell está valendo na região que a gente já pode considerar as ondas esféricas como plano. Mas existe, né, uma física diferente para regiões muito próximas da interface, onde a gente não pode considerar, não vai poder considerar as ondas planas. Então aqui eu tenho uma simulação no Excel, tá? Que vai vou dar movimento aqui para essas semicircunferências e a gente vai ver como é que evolui esse modelo, tá? Então eu tenho em três partes eu dividi aqui, tá? Na lei de Snell, tá? Então eu acho que eu tenho as velocidades que vão se propagar lá no primeiro e no segundo meio, né? A frente de partícula primeiro e depois aqui as ondas semicircunferências, né? Ondas secundárias do Higgins. Esse aqui é o θ2 dado pela lei de Snell. Tá? Aqui ó, não tem ângulo crítico, porque a velocidade do primeiro meio é maior que a no segundo, mas eu já vou mudar isso. Aqui ó, é o ângulo de refração. Esse aqui é o ângulo de refração. Né? Esse aqui é o ângulo de refração dado pela envoltória do Higgins. Tá? Então, ou seja, aquela reta tangente. Né? Tem como traçar a reta tangente a essas circunferências. Tá? Então, que são iguais, tá? Daí, e eu tenho aqui ó, o ângulo em graus, né, também, em graus e radianos, da refração, que é essa reta aqui, essa semirreta que eu estou colocando tracejada aqui, ó, que une os máximos, né, os nós de cruzamento lá das semicircunferências. Né? Esse outro nó eu coloquei para dizer que vão existir mais, né? Pode existir mais, né? Elas podem cruzar mais vezes essas circunferências. Então eu vou voltar o tempo aqui. Bom, ó, então vejam aqui ó, logo no início, tá? Para um tempo, aquele tempo ali, né? Não tem muita realidade física assim, o valor do tempo. Mas então aqui eu vejo que nos instantes iniciais aqui, ó, essa frente aqui, ela nem tem um ângulo único,
certo? Ela já é uma curva, ela não consegue ser uma reta. Um pouco para frente. Então agora tenho que fazer evoluir ali para elas aparecerem no lado direito. Não soube como esconder elas ainda antes desse tempo. Bom, tá. Aqui agora então, vamos usar esse modelo. Agora a gente vai ver um pouco da credibilidade do modelo. Tá? Até agora, né, não disse não tem muita novidade, né? Mas então vamos ver como é que fica o caso, por exemplo, que aparece um ângulo de crítico aqui, tá? 41,8 graus. Então vou evoluir aqui um pouco isso daqui para a gente ver, tá? Então agora eu vou aumentar o ângulo de incidência aqui, ó, tá? Lá para os 41,8. Então vou botar aqui já 40. Ixi, o que eu fiz aqui? Tem que botar mais um zero. Tá. Então, eu vou diminuir um pouco. Foi demais. Ó, os pontos. Então essa linha tracejada vermelha aqui, né, é a direção da propagação do feixe, tá? Mas vejam, esses cruzamentos eles estão começando a ir para o lado esquerdo aqui, né, onde as ondas estão ficando quase sobrepostas, né? Então o que acontece é o seguinte: aumentando esse ângulo, essa primeira circunferência, tá, ela está aumentando, e a segunda, porque aquela inclinação, né, então aquela inclinação aqui, ela está descendo, né? Então assim, demora mais para a linha verde ser formada, e vai chegar um momento que vocês vão ver que a linha verde vai aumentar, que as linhas não vão mais conseguir se cruzar, tá? 40,2, 41,6, 0,7, 0,8, 0,9. Puf, deu pau, tá? Olha lá, não consegue mais calcular, não consegue mais calcular, não consegue mais calcular. Então, fisicamente, considerando o meu modelo, fisicamente, o feixe que a gente estava vendo de luz era o feixe formado pelos centros de cruzamento. Aqui não existe mais centro de cruzamento, né? As circunferências aqui não se cruzam mais, tá? Você tangem em cima, mas não se cruzam. Então nem tem como passar uma reta tangente a todas elas, né? Só no limite aqui, tá? Que ficaria os 90 graus. Então, aqui seriam as ondas evanescentes, então, né? E essa seria, então, uma explicação física de por que, né, fisicamente, por que acima do ângulo crítico o feixe refratado desaparece, certo?